Olá, boa noite para todo mundo. Vou agradecer, lógico, por estar aqui, que acompanha suas lives também. Muita gente bacana, e a gente sempre aprendendo, né? Sempre. Então, isso que é importante. Estou feliz de estar aqui com você, Pael. A recíproca é verdadeira e o pessoal também está feliz aqui em poder ter esses conteúdos, né, que você hoje vai poder compartilhar com todos nós. Claro que nós estamos falando sobre um assunto que hoje em dia é muito mais respeitado, é muito mais levado em consideração. Se a gente caminhasse aí na antiguidade, alguns povos, os povos mais antigos, eles tinham os conhecimentos em relação a isso de forma muito fechada. E aí agora a gente tem o conhecimento que se expande, mas também a ignorância, muitas vezes, que é nutrida para que as pessoas não busquem assuntos como esse. Então, a gente tem duas polaridades, muitas vezes, com uma queda de braço. E aí todas as pessoas têm em comum energias, têm em comum, muitas vezes, curiosidade e também, muitas vezes, traumas e dores que não conseguem explicar. Por que acontece isso comigo? Por que eu nasci desse jeito e o meu vizinho nasceu daquele? Por que as coisas parecem mais difíceis para mim? Por que eu sinto essas dores físicas? Por que sinto essas dores emocionais? E aí que você entra com a sua experiência, seu estudo e o seu trabalho, né? Como é que funciona esse contato inicial com essas dúvidas, né? Ou a curiosidade que as pessoas têm. Sim. Bom, basicamente, no começo, é muita curiosidade, né? As pessoas falam, eu queria muito saber o que eu fiz na vida passada, entender o que eu fui, se eu fui, a gente brinca, né? Se eu fui a Cleópatra, se eu fui um rei, e aí todo mundo quer ser um rei ou uma rainha, né? E aí eu falo, pessoal, gente, isso não importa, né? Mesmo porque se você foi a Cleópatra ou um rei, é muito mais pesado o seu karma, vamos dizer assim, porque você pode tomar uma atitude que pode afetar muita gente negativamente. Então, o que eu falo muito sobre a terapia, né? É a terapia de vidas passadas. O que a gente faz? A terapia, ela tende a resgatar suas vidas, né, passadas, que te trazem muitos gatilhos mentais, vamos dizer assim. Então, as pessoas me procuram porque está com uma doença, ou porque está com falta de prosperidade, não consegue dinheiro, ou não consegue um relacionamento saudável, tanto com né, marido e mulher, quanto com mães. Muitos me procuram, né, relacionamento com família. Então, as pessoas não entendem o que está acontecendo aqui hoje com elas. Por quê? Elas seguem um protocolo, né? Todas me falam, mas eu me sigo o protocolo direitinho, eu faço tudo direitinho, eu tento ser uma pessoa bacana, boa, mas o que acontece comigo? E aí, a terapia em si, ela é uma mesa, a gente fala que é uma mesa de cura. O que é a cura? A gente limpa todos esses fractais que reverberam em gatilhos mentais aqui nessa vida. Então, eu ancoro com uma egrégora, tá? Que se chama egrégora de Santa Esmeralda. Quando eu faço um curamento, a gente começa a responder uma ficha de anamnese. E, na verdade, eu sou a ferramenta, eu não faço nada, tá? Então, eu vou perguntando para a egrégora, daquele foco de tratamento da pessoa, se ela tem algum, né, alguém no relacionamento dela que faz parte desse gatilho mental dela agora nessa vida. Então, a egrégora me fala sim ou não. Se sim, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser os filhos, pode ser esposa. E aí a gente vai descobrir quantas vidas que eles estão juntos e o que cada um, né, o que cada vida que eles foram. Então, às vezes, tem pessoas, vou dar um exemplo aqui para ficar melhor, para explicar, que marido e mulher estão 8 vidas juntos, né? Dessas 8, 4 eles foram marido e mulher, mas as outras 4 eles foram irmãos. Então, é tão interligado tudo isso, e a gente traz tanto trauma, vamos dizer assim, né, de outras vidas,
que às vezes os gatilhos mentais sobem e a gente nem percebe, porque é tudo inconsciente. E o que a egrégora faz? Ela limpa cada trauma daquele foco de tratamento. Além de limpar o trauma, ela vai buscar quais são. Se são de sentimentos, emoções, padrões, se tem alguma coisa relacionada com saúde, físico, se tem alguma coisa relacionada com medos. Então, a egrégora, ela vai limpando tudo isso do campo energético da pessoa. E a pessoa vai sentindo uma melhora considerável já na primeira semana de terapia, porque aquilo lá estava tão pesado no campo energético dela que eles dão a primeira limpada e aí a pessoa já começa a enxergar coisas que ela não via. Então, eu falo muito para as pessoas, quando a gente faz a terapia, a gente rasga o véu às vezes, né? Tem muita gente que me procura por conta de trabalho. Aí a pessoa fala, mas eu não estou conseguindo prosperar no meu trabalho. E faz a terapia e a pessoa me dá um feedback que ela conseguiu ver algo que era tão simples que ela não estava enxergando. Por quê? Aquele gatilho mental veio, aquele fractal, né, aquele trauma veio, e ela não conseguia pensar. Às vezes a gente não consegue pensar. Você fala, nossa, eu estou estudando, eu estou fazendo de tudo, eu não consigo dar certo. Mas às vezes é uma limpeza, né? Na primeira limpeza a pessoa já dá aquele ufa, né? Eu estou conseguindo ver coisas que eu não conseguia. E além dessa limpeza que a egrégora faz, ela traz a história da vida passada da pessoa que começou aquele trauma. Então, não é a vida inteira que ela vai trazer, né? Óbvio, mas ela vai trazer aquele pedacinho que ocasionou aquele trauma naquele momento, tá? Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, que acho que é mais fácil das pessoas entenderem como funciona. Eu tinha um paciente que a filha ficava doente, ele achava que era muito mais do que era. Então, era uma dor de garganta, ele achava que era alguma coisa que ela ia ter que ser internada, né? Alguma coisa muito preocupante. Tinha uma dor de barriga, também, a mesma coisa. E ele ficava nesse looping e não conseguia sair disso. Procurou psiquiatra, procurou psicólogo, tomava remédio, né? Tarja preta. E aí a pessoa até mudava a fisionomia quando a filha ficava, né, doente. E a gente foi buscar essa história lá na vida passada dele. É óbvio que primeiro teve a limpeza de vários fractais, né, de sentimentos, emoções e padrões que ele tinha, e a gente foi lá na história entender que eles me trouxeram 3 pedacinhos de história, né, de vidas diferentes dele. A primeira foi que ele foi um médico, né, de uma aldeia, que era em 1300, 1400, e o filho foi para a guerra e voltou. Só que ele estava super infeliz, que era filho único e tal. Só que aí o filho pegou uma dor de garganta. Naquela época não tinha antibiótico. E ele fez de tudo para curar o filho e o filho morreu nos braços dele. Primeiro trauma começou aqui. Na outra vida que eles me trouxeram, ele continuou sendo médico, continuou tentando estudar algum remédio que não sabia nem que era antibiótico, né? Não sabia nem o nome disso, mas não conseguiu. Ele veio na outra vida como médico de novo, nessa vida a mãe ela deixou o filho para ser adotado. A família que adotou, nada é por acaso, né? Até isso. A família que adotou tinha muito dinheiro, era muito influente na sociedade e mandou o filho estudar na Europa. E lá na Europa, ele começou os estudos, né, deste remédio que não sabia do nome antibiótico ainda, e junto com uma equipe, eles conseguiram desvendar, né, o que tinha que fazer, o que tipo de remédio que tinha que curar, que curava, né, uma bactéria, só que ele morreu antes. Mas a equipe dele conseguiu dar continuidade e deu tudo certo. Então, depois disso, ele não veio mais médico, mas depois que eu contei toda essa história para ele olhou e falou, fez todo sentido para mim. Porque a minha filha é super saudável. O que está acontecendo? Por que eu fico assim? E aí, essa história, além do tratamento, é óbvio que a egrégora estava junto, limpando todo o campo energético dele, mas essa história foi o ponto, assim, principal para ele deixar de até ir desmamando remédio, né? E hoje ele não toma mais esse tipo de remédio, porque, além da limpeza, ele entendeu a história. Não é para não tomar, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que cuidar do corpo primeiro, porque o médico é para, né? É para a gente cuidar do nosso corpo físico. Mas o lado espiritual, muitas vezes,
a gente não se toca, porque é uma coisa inconsciente, né? Então, eu tenho vários relatos, vários casos, né, que acontecem que realmente a história faz muita diferença, porque dá consciência para a pessoa. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.